Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. É o primeiro vídeo de pré-jogo da temporada. Hoje o Vasco entra oficialmente em 2024 com um jogo em um campeonato, que é o Campeonato Carioca. E com o time principal a gente encara um amistoso no Uruguai, um amistoso de pré-temporada, um amistoso de preparação para a gente ver o time principal em campo, tá? Então são dois jogos para quem estava com saudade do Vasco. Antes de trazer informações, escalação, a minha expectativa para esses jogos, eu vou pedir para você deixar o joinha e se inscrever no canal, que é para ele ser indicado no YouTube, beleza? Vamos começar com o Campeonato Carioca, que é o jogo que começa mais cedo, às 19h30, com transmissão no canal fechado da Sport TV, né? E no YouTube a gente tem a transmissão da Cazé TV. O Vasco encara o Boa Vista em São Januário, expectativa de casa cheia, de 15 a 20 mil pessoas em São Januário para assistir esse jogo em loco, para assistir o jogo em São Januário, o primeiro jogo do Vasco contra o Boa Vista, com a narração do Gustavo Villani e os comentários do Paulo Nunes e do Eduardo Lino. É um time, olha só, primeiro eu vou dar a escalação e vou falar o que eu acho, o que eu imagino para essa partida. Vai ter gente que vai me xingar com certeza, tá? Mas vamos lá. A gente tem o goleiro House, o Paulinho lateral, que é da base, Miranda, Capasso e Leandrinho, o De Lucas, Barro, Cocão e Marlon Santos no meio de campo, Marlon Santos, outro que era oriundo da base, Orediano, que é o Gessinho, o cara que não quer ficar mais no Vasco, e o Cauã Paixão. O moleque que estava sendo destaque aí na copinha até o Vasco ser eliminado. O Orediano, a gente já falou sobre o Orediano, não quer ficar no Vasco, aquela história do gesso, né, que chama ele de Gessinho. Inclusive o presidente do Vélez, tinha muita gente achando que ele ia voltar para a Argentina para o Vélez, falou que não tem condições de pagar o salário do Orediano, que ele não deve voltar para lá. Não sei, é uma incógnita aí o destino do Orediano. Enquanto isso ele vai ficando. O Vasco, que para essa partida contra o Boa Vista está fazendo um catado, né? São jogadores da base misturado com jogadores que não tinham oportunidade e muitas vezes nem eram relacionados para os jogos com o Ramon Dias. E tem dois casos específicos, que é o caso do De Luca e do Capasso, jogadores que pouco jogaram em 2023, que passaram por lesões sérias, né, e que voltam agora para tentar pegar ritmo. Então não esperem muito desse jogo. Acho que a torcida vai se frustrar um pouco em São Januário, e é isso que a gente tem que ter discernimento. Esse time não é sequer o time reserva do Vasco. Então, quando a bola rolar, e se o Boa Vista tiver mais posse de bola, porque esses times do Rio de Janeiro ficam se preparando meses para jogar o Campeonato Carioca. Então deve ser um time mais ajustado, deve ser um time com mais posse de bola, deve ser um time que vai levar mais perigo para o Vasco. Pode ser que não, pode ser que o Vasco goleie, mas isso para mim é o que eu espero para esse jogo de hoje, porque o Vasco faz um catado. A gente tem o House, que vai ser o goleiro reserva do Léo Jardim na temporada, porque não vão contratar um outro goleiro. O Ivan não quis ficar porque disse que queria um time para ser titular. Aí vai para o Inter para mais uma temporada no banco de reserva, também não entendi isso. Dá para convencer o cara a ficar. Com relação ao time, só o Orediano e o House mesmo, né? O Orediano, a gente tem o Capasso, né? O Capasso, que é um jogador que veio com pompa de titular, ficou muito tempo no banco, depois passou por uma lesão na lombar, aquela fratura que ele teve, igual a do Neymar na Copa do Mundo. É uma lesão séria e é um jogador que precisa de ritmo. Então, assim, jogadores voltando de lesão, jogadores da base, jogadores que não vinham tendo oportunidade, não esperar muito desse jogo. Essa é a realidade. A gente ganhar, bacana, beleza. É um catado para jogar dois jogos no campeonato, 2 rodadas no Campeonato Carioca. Enquanto isso, o time principal entra em campo às 22h15. Esse com a transmissão na Star Plus, que é da ESPN. Eu falei que para ver no celular, no aplicativo, porque eu tenho baixado no celular. Mas você pode ver na Smart TV, né? Tem gente que vai ver no computador, na Smart TV. Então tá aí a transmissão às 22h15, com a narração na Star Plus do Paulo Andrade e o comentário do Eugênio Leal. Esse é um jogo que a gente já tem que esperar alguma organização. Porque é um time que já jogou aí, o sol bate agora aqui na porta ali, que olha como é que fica claro. Mas
esse é um jogo que a gente tem que esperar um pouco mais, porque é uma base do time que disputou a temporada em 2023. Vou trazer a provável escalação. Ela tem o Léo Jardim, Rojas, João Vitor, Medel e Piton, dois jogadores estreando aí, que é o Rojas e o João Vitor. No meio de campo, é aquele meio de campo, que é o Zé Gabriel, Praxedes e o Paulinho, e a dúvida no ataque, porque a gente tem o trio Rossi, Verratti e o David, ou Rossi, David e Verratti, ou o Payet no lugar do David. Essa é a provável escalação do Vasco. Desculpa, ficou muito claro mesmo, eu não vou parar o vídeo não. A provável escalação do Vasco para encarar hoje o São Lourenço, time argentino, e é um jogo que vale taça, viu? O nome da taça é Troféu Rio de la Plata. Então, se terminar empatado, vai para os pênaltis essa partida contra o São Lourenço. O que eu espero, como eu falei, se eu não espero muita coisa no Campeonato Carioca, eu já espero um mínimo de organização e um jogo melhor no time, no jogo das 10 horas contra o São Lourenço, que é um adversário complicado, né? Que também deve estar se preparando para a temporada. Então eu espero algo mais desse time do Ramon Dias às 10h15. E o que esperar desses times para a temporada? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. O time está pronto para, por exemplo, disputar um campeonato brasileiro? Porque o foco do Vasco em 2024 tem que ser o Campeonato Brasileiro. A gente tem que fazer um campeonato decente que a gente não faz há muitos anos. A gente precisa voltar a disputar uma Sul-Americana, uma pré ou uma Libertadores. E para isso, a gente tem um time titular? A pergunta que eu faço para vocês. Defensivamente, eu acho que a gente tem um time bom. Principalmente com a chegada do Cuejá, porque aí você passa a ter não só opções de zagueiros, mas jogadores que fazem múltiplas funções. Por exemplo, o Léo joga de zagueiro e joga de lateral esquerdo. O Rojas, que vai jogar de lateral esquerdo, faz a zaga e joga de volante. Vai fazer a lateral direita, né? Então, o Medel joga de zagueiro e joga de volante. Se você tiver ao longo da temporada lesões, suspensão, você tem jogadores que podem fazer essa função. Então, defensivamente, se chegar o Cuejá, aí você tem o Zé Gabriel, que fez uma temporada boa, você tem um Cocão, que é um jogador que a gente zoou muito a chegada dele, mas é um moleque que joga bem. Então, defensivamente, você tem um time até ajustado. Nas laterais, você tem o Paulo Henrique, para mim é titular, com o Pumita, e na lateral esquerda a gente tem só o Piton. Aí agora vai passar o carro do... Eu não tenho condição, não. Aí é o cachorro latindo. É a porra da luz ali, é o carro da pamonha, da casa do caralho. Mas enfim, perde até a linha do raciocínio, cara. Eu preciso fazer aqui, abafar, o estúdio fechar para eu poder concentrar e gravar o vídeo. Vocês me desculpam, tá? A precariedade, mas uma hora a gente chega lá. E esse cachorro desgraçado do vizinho fazendo barulho. Mas vamos lá. E olha, o pessoal que gosta de animal também gosta, viu? É um mimimi do caralho, você não pode nem falar. Então é isso, assim, para o time defensivamente, eu acho que a gente tem um time bom para o Campeonato Brasileiro. Olha aí, ó, a luz vai baixando agora, o sol. Deve ter entrado numa nuvem. Eu vou botar uma cortina ali. Para o time, defensivamente, acho que a gente tem um time legal. Agora, para o meio de campo para frente, ofensivamente, acho que falta muito. Tem muita aposta, muita aposta. Eu tenho um ano que eu espero muito do Payet, que eu acho que ele vai pegar uma pré-temporada, tá fininho, tá motivado. Espero do Verratti. O Rossi é disposição. Do lado esquerdo, o David, acredito que vai vir com a faca nos dentes por ser vascaíno, por estar sendo muito contestado. Então, acredito num ano bom para o David, mas para esse time, assim, para dizer que a gente tem um time competitivo, é chegar o Cuejá para ser o camisa 5 e buscar um meia ofensivo. A gente precisa de um meia ofensivo e, de repente, um centroavante. Eu sei que o garoto Ryan vai fazer a temporada aí ao papel de sombra do Verratti, mas não dá para imputar a responsabilidade num jovem que ainda está no período de transição. Então eu traria o camisa 5, um camisa 10, né, um cara para jogar no meio de campo e um centroavante para disputar a posição com o Verratti. Se você trouxer essas três posições com essa defesa do Vasco, acho que dá para fazer alguma coisa na temporada. Sobre os jogos de hoje,
é só o primeiro jogo, né? Não, como eu falei, não crie muita expectativa e ao longo dos jogos a gente vai analisando mais esse time e vendo quais são as qualidades e os defeitos ou os déficits, o que está faltando para a gente ter um time melhor para 2024. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Até mais tarde, depois do primeiro jogo. Fique com Deus e saudações vascaínas.